Queridos irmãos, prezados pastores que nos acompanham aqui na nossa EBD online, meus cumprimentos na gloriosa, na bendita paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês aí em vossos lares, cada família que nos acompanha na manhã deste dia. O Rivanildo já orou por nós, já orou por esta manhã, já orou pela pátria. E resta-nos agora darmos sequência ao nosso propósito de hoje, que é introduzir a epístola aos Efésios. Estamos hoje iniciando uma epístola de 6 capítulos, 155 versículos, na qual dedicaremos 13 lições. Então, eu te convido a partir de hoje, enquanto durar a quarentena, vai acompanhando online. Rivanildo passou aqui um recurso para você baixar a lição. Certamente isso acontecerá nas posteriores, caso os irmãos não adquiram o exemplar físico. Você pode virtualmente obter a lição do dia, a lição da manhã e acompanhar cada uma das 13 lições. Portanto, é uma epístola pequena, 6 capítulos. São 155 versículos, o que não é muito, menor do que um capítulo só, que é o Salmo de número 119. Então, dá para fazer um estudo aprofundado, bom, maravilhoso e proveitoso na Epístola aos Efésios. E eu quero aproveitar essa primeira aula para convidar todos os queridos irmãos para esse trimestre abençoado e de muito aprendizado. Como se trata de uma aula introdutória, eu gostaria então de lhes apresentar as nossas 13 lições, fazer aqui uma espécie de ementa de tudo aquilo que veremos durante esse trimestre. Olha o que estudaremos dentro da Epístola aos Efésios, queridos. Na lição 1 de hoje, que iremos comentar, nós estudaremos Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Na lição 2, estudaremos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Isso é fantástico, é profundo, é bom, edifica-nos espiritualmente e fortalece a nossa fé. Lição 3, eleição e predestinação. Estudo muito debatido, muito incompreendido, muito incompreensível por parte de algumas pessoas. Eleição e predestinação. O que é isso? O que Efésios, a Epístola aos Efésios, diz exatamente sobre esta temática? Lição de número 4. A iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. Essa palavra iluminação, iluminado, ela causa algumas controvérsias, ela tem alguns sentidos dúbios. E então, nós gostaríamos que os irmãos estivessem atentos para essa lição de número 4. A iluminação espiritual do crente. Na lição de número 5, nós veremos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Assunto muito bom, assunto muito importante, necessário para o cristianismo. Lição 5. Na lição de número 6, nós veremos a condição dos gentios sem Deus. Qual é a posição do gentio hoje, daquele que ainda não aceitou Jesus, para usarmos aqui uma expressão mais familiar entre nós? Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que condição é a deles diante do Senhor? Por exemplo, quando parte desta vida para a eternidade? Essa lição será muito boa para a nossa aprendizagem. A lição de número 7 abordará Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição 8, nós teremos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é a base da igreja? Qual é a base de cristianismo real? Lição 8 abordará essa temática. A lição 9, o mistério da unidade revelado. Como que ele se revelou? E se ele se revelou, então estava oculto em algum lugar. Onde estava esse mistério que na plenitude dos tempos veio a se revelar? Lição 9.
A lição de número 10 falará sobre a intercessão pelos Efésios. Aqui Paulo, tremendamente inspirados por Deus, dá aí uma grande deixa do que é a intercessão, muito importante. A lição 11 abordará atributos da unidade da fé. E aqui tem pelo menos 3 características: humildade, mansidão e longanimidade. Lição 11. Na lição 12 estudaremos a conduta do crente em relação à família. Ministério São Bernardo do Campo preza muito e vela muito pela temática família, contexto família. Nós veremos na lição de número 12 essa questão. E por último, na lição 13 estudaremos a batalha espiritual e as armas do crente. É um assunto também, quando se trata de batalha espiritual, que sempre tem suas dúvidas, suas perguntas. Então acompanhe, eu te convido, essa é a primeira aula, é o momento de convidá-lo para as 13 lições, que com certeza aprofundará muito em uma epístola pequena, com poucos versículos. Teremos então um tempo bom, um tempo razoavelmente bom, embora os estudos sejam profundos, para nós vermos a epístola aos Efésios. Agora, amados, ainda como parte integrante dessa introdução de trimestre, vem a nossa lição de hoje, a lição de número 1. Eu estava até te dando um tempo aqui, para quem sabe aqueles que seguiram a orientação do Rivanildo, tentou baixar aí a lição, e agora eu te convido para a lição de número 1, que se intitula Carta aos Efésios, Saudação aos destinatários. Nessa lição nós abordaremos 3 pontos importantíssimos. Eu quero convidá-los para vermos esses 3 pontos. Antes, todavia, vamos ler a parte introdutória da nossa lição. Nós sempre introduzimos nossas aulas com o nosso tradicional textuário e verdade prática. O textuário da lição de hoje, ele diz assim, ó: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios, capítulo 1 e o versículo 2. Está no slide também. A verdade prática menciona: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Se você não conseguiu baixar a lição 1, acompanhe no nosso slide a verdade prática. Nossa leitura em destaque de hoje, ela está em 2 porções da Bíblia. Aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos 19, 1 a 7. Eis o enunciado em nosso slide. Me acompanhe então nessa leitura, por gentileza. Diz assim, aos Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que é o texto constante no textuário. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Está aqui mais um relato
claro na Bíblia para aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, mais um texto claríssimo, que para nós é evidente a línguas, outras línguas, como manifestação do batismo com o Espírito Santo, queridos. Então, amados, eu vou discorrer aqui os tópicos da nossa revista, quero que você me acompanhe. É uma aula simples, não vamos estourar o tempo, não temos muito tempo, mas nos acompanhe, por gentileza. Veja, nós dividiremos nossa lição de hoje em 3 tópicos importantes. O primeiro, a autoria e data. O segundo, nós falaremos no segundo ponto sobre destinatários. E no terceiro ponto, nós falaremos sobre o propósito da mensagem. Mas veja a parte introdutória da nossa lição. Eu destaquei aqui algumas coisas, vou mostrar para vocês no slide aqui. Algumas coisas na nossa parte introdutória dessa lição. Nós veremos aqui, queridos, pode ir para a parte introdutória, por gentileza. Introdução. Mais um, aí, obrigado. Veja, eu destaco aqui que a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. Alguns teólogos chegam a chamá-la de a rainha das epístolas, porque realmente ela forma uma grande base para todas as 13 epístolas paulinas. Paulo escreve praticamente metade do Novo Testamento. As epístolas que vai de Romanos a Filemon foram todas fruto da pena de Paulo, da caneta de Paulo, aquele grande homem de Deus. E a Epístola aos Efésios é como se ela fosse ali a grande base, o grande centro de todas essas epístolas, em função das abordagens que o apóstolo, tremendamente usado por Deus, faz, queridos, dentro dessa epístola. Antes de sair desse slide, ainda olhando para ele um pouquinho, nós temos aqui na epístola, nessa lição de hoje, os aspectos introdutórios dessa epístola, é a primeira coisa que nós vamos ver, e também as principais abordagens doutrinárias de Paulo. Eu quero abordar nessa aula essas duas coisas, o aspecto introdutório e também as principais abordagens doutrinárias. Vale lembrar, queridos irmãos, queridos pastores que estão nos acompanhando nessa aula, que a Epístola aos Efésios ela é profundamente doutrinária. Quem sabe algum de nossos ministros, líderes, pastores, utilizarão durante esse trimestre algumas deixas doutrinárias gloriosas dessa epístola para os seus cultos doutrinários, porque realmente ela é profundamente doutrinária. Muito bem, agora vamos já imediatamente para o nosso primeiro ponto da lição. Ele é intitulado, você pode olhar aí no slide e ver que ele é intitulado como autoria e data. Pode passar direto já para isso, obrigado. Autoria e data. A questão de autoria de um livro da Bíblia, queridos, de Gênesis a Apocalipse, sempre traz alguma polêmica, sempre traz algum questionamento. Pelo menos algum questionamento, mesmo tendo ali o nome do autor. Porque a Bíblia, quando se trata de crítica, existe na teologia a chamada alta crítica e a baixa crítica. A alta crítica é a crítica da história da Bíblia, como ela surgiu, como veio à tona, como tomou seu lugar na história da humanidade, enfim. E a baixa crítica é a crítica do texto. Então, e não obstante ter o nome do autor, o autor fazer sua saudação, seu cumprimento, terminam os estudiosos ainda debatendo sobre a veracidade da autoria. Mas aqui nesta aula de hoje nós queremos mostrar, e já está aí no slide o nosso subtópico 1 do ponto 1, sobre a autoria. Note, a forma de Paulo cumprimentar, saudar os irmãos, deixa evidente a sua autoria. Ele saúda de acordo com o costume da época, de quem escrevia cartas, epístolas, porque nossa convivência, nossa familiaridade é com a Bíblia, mas outras autoridades, outros escritores da época também escreviam suas epístolas. Não é em vão que
a tradução ou a definição para epístola é carta. Epístola é uma carta, muitas outras pessoas escreviam. Então era muito comum, era muito costume, não só judaico, escritores judeus como escritores de outras culturas, começar apresentando o seu nome. Então, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Como que ele se apresenta? Está aí no nosso slide, você pode acompanhar comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Cultura, a pessoa colocava o seu nome e a sua função na sociedade. Doutor fulano de tal, ou governador Beltrano. No caso do apóstolo Paulo, é uma das características curriculares mais lindas que pudéssemos ter. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Vamos em frente aqui. No subtópico 2, nós temos... A gente debate um pouco a assinatura apostólica, como que Paulo assina a sua carta. Vale lembrar que Paulo, queridos, ele tinha também um nome hebraico, que era Saulo. Mas apenas uma vez no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, é apresentado esse nome Saulo. E ali diz Saulo, que também se chama Paulo, e aí pronto, perde-se, sai de cena o nome Saulo, o famoso Saulo de Tarso, e prevalece Paulo. E o apóstolo prefere o nome Paulo, a identidade Paulo. Por quê? A palavra Saulo, ela significa em hebraico solicitado. Eu tenho uma impressão que pela humildade de Paulo, pela forma como que ele se apresenta, isso depois de aceitar a Jesus, né? Porque antes era muito arrogante, perigoso, valente, violento. Mas ao aceitar Jesus e passar por aquela grandiosa transformação, ele acha que esse nome seria muito pretensioso, Saulo, ou solicitado. É o que as pessoas mais orgulhosas, mais vaidosas, prefeririam, não é? O solicitado, né? Ou reivindicado, ou aquele que todo mundo precisa dele. E Paulo pensa, esse nome está muito exaltado para a função que eu assumi agora. Ele prefere Paulo. Paulo, por outro lado, significa pequeno, ou pequeno. Olha que grande lição de humildade, de singeleza o apóstolo Paulo nos traz. Uma aula de escola dominical não teria proveito se nós não obtivéssemos dela grandes lições para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Então o que nós temos no slide é que nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo. Para evangelizar o mundo, um mundo tão grande, tão complexo, tão dominado pelo pecado, é melhor se apresentar diante de Deus como pequeno. Ninguém é grande para essa enorme e gigantesca missão. Olha o subtópico de número 3, onde nós debatemos um pouco sobre uma epístola da prisão. O que significa esse título dado à epístola aos Efésios, queridos? Bem, o apóstolo Paulo, ele escreveu 3 epístolas preso. Foi a de Colossenses, a epístola aos Efésios e a epístola de Filemon. Nessas epístolas, o apóstolo está verdadeiramente preso. Há um pequeno questionamento, fique de olho nesse slide, eu vou comentá-lo já, mas antes deixa eu colocar meus adendos ao slide que está diante de você aí, para quem está acompanhando nossa aula. Veja, os adendos que eu tenho são os seguintes. Nós temos aqui no nosso tópico da revista, a revista física que eu tenho em mãos, que essa epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Por isso ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, ou, em algumas informações, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias, e assim há vários epítetos, várias denominações, para nos mostrar, nos provar que o apóstolo Paulo era um prisioneiro enquanto escrevia a epístola. Agora, a pequena discussão que tem é, Paulo estava encarcerado ou Paulo estava já na sua prisão domiciliar quando ele escreve a epístola aos Efésios? Segundo adendos da nossa própria revista, acredita-se que ele já estivesse em prisão domiciliar nessa época. Não estava
encarcerado quando ele escreve a carta. E, não obstante, quem tem a revista física, notar aí que isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Quero fazer uma observação nessa frase aí. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Não necessariamente. É bom que atentemos que Paulo, ele é liberado da prisão, do cárcere, mas fica preso domiciliarmente em Roma. É quando ele tem a oportunidade de escrever a carta aos Efésios. Muito bem. Uma vez observada essa parte da revista física, olhe para o nosso slide. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então, nosso slide simplificou, procurou generalizar. Ele estava preso, sim. Estar num domicílio, numa casa alugada, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 26, não significa que ele não estivesse sob o poder de Roma. Estava preso, só que domiciliarmente, ok? Muito bem. Portanto, tem um texto aí, que diz assim, nesse que está na tarja verde. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, lá em capítulo 3, versículo 1 da epístola. O preso do Senhor, lá em 4:1. E ali mais abaixo, ali apareceu uma tarja preta ali na frente. E o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Então você pode notar aí que a lição de hoje é esclarecedora nesse aspecto. Subtópico 4 do ponto 1, para que nós sejamos ágeis aqui na lição e o mais didático possível. Nesse subtópico 4, o debate é a data. É outra questão sempre também bastante discutida quando se trata dessa alta crítica do texto bíblico ou da Bíblia em si, porque nunca se sabe exatamente quando foi a época. É impossível determinar, queridos estudiosos da Bíblia, acompanhantes da IBD, é impossível determinar exatamente a semana, o mês, o ano em que um livro da Bíblia foi escrito. Então isso é muito especulativo. Agora, é possível, sim, também não podemos de todo descartar a possibilidade desse conhecimento cronológico da Bíblia. É possível, sim. Acreditamos em pessoas estudiosas, em pessoas que debruçam na pesquisa, que vão atrás de dados arqueológicos e outros dados importantes para trazer para nós a data central, aproximada, da escrita de um determinado livro, de uma determinada epístola. Então, onde fica cronologicamente a epístola aos Efésios? Dá uma olhada em nosso slide. De acordo com Atos, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos em Roma. Aquela prisão domiciliar que já te falava no subtópico anterior. Atos 28:30 nos informa isso. Então, entre 60 e 62 é aproximadamente a época em que a epístola foi redigida pelo apóstolo. A data provável da redação está aí ao lado no slide, da epístola aos Efésios, ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, e Tíquico foi o seu portador. Em 6:21 é mencionado, capítulo 6, versículo 21, é mencionado o nome de Tíquico como o portador dessa epístola. Paulo está em Roma. Paulo é o fundador da igreja de Éfeso. Nós sabemos disso. Só que ele já há um bom tempo havia deixado a cidade de Éfeso. Tinha passado por Jerusalém. Estava preso em Roma. E agora ele precisa escrever essa carta. Uma carta de admoestação, de consolo, de doutrina, de exortação, que foi levada pelas mãos de um portador chamado Tíquico. Muito bem, queridos. Ponto 2 da nossa lição, para que não estouremos o nosso tempo. No ponto 2, o debate são os destinatários. A discussão é quem recebe essa carta exatamente. Você diria, mas professor, é evidente que são os efésios. Ora, queridos, mas Éfeso era uma cidade de 500 mil habitantes. É como se eu dissesse, carta de fulano de tal a São Bernardo do Campo. Imagine, São Bernardo do Campo tem quantos habitantes hoje, aproximadamente? Quase 1 milhão, não é?
está informando aqui o Rivanildo, quase 1 milhão. Então, é preciso que haja, dentro de um conglomerado desse, um grupo específico, quem são as pessoas, quais são as pessoas específicas que receberam esta carta, que receberam esta missiva do apóstolo São Paulo. Veja, nós temos que debater aqui, primeiramente, no subponto 1, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela tinha nessa época mais de 1000 anos de existência. Ela foi fundada ali por volta de 1050 a.C., cidade antiga, antiquíssima nos dias de Paulo. Era um centro político e comercial, era também um centro religioso da Ásia Menor. Hoje a Ásia Menor, vale lembrar, é bom sempre atualizar, a Ásia Menor, ela é a Turquia, é a atual Turquia, atual país da Turquia. Ali naquela região estava Éfeso, tanto é que quem faz turismo e quer visitar as ruínas dessas antigas cidades, visitam a Turquia. Quer saber um pouquinho da história? Em muitos casos não passa de ruínas. Sobre essas cidades antigas, faça um tour pela Turquia. Muito bem, e era uma cidade litorânea, embora não ficasse ali, digamos, à margem do mar, mas era uma cidade muito perto do mar, conforme informação aqui, o mar Egeu. Não era um dos oceanos, dos grandes oceanos, mas o mar Egeu, muito respeitado na região da Ásia. Nós temos aí no slide uma informação resumida, que é o ano que eu já informei, a região onde ficava Éfeso e o que é hoje essa região. Quero só fazer um adendo ao slide, antes de tirar o slide ali, que a cidade de Éfeso, queridos, ela era muito famosa por algumas coisas que existiam ali. Por exemplo, vamos falar de população, demografia, cerca de 500 mil habitantes, uma boa cidade. Quem sabe hoje você, nesse momento da aula, você esteja comparando Éfeso aí com alguma cidade que você conheça. Aqui no estado de São Paulo, onde estou, no seu estado, 500 mil habitantes, uma boa demografia. E o que mais chamava atenção em Éfeso, que era a cidade turística da época, era o anfiteatro. Um lugar, uma localidade que podia acomodar sentados, vejam vocês, 25 mil espectadores. Não é qualquer templo, por exemplo, da Assembleia de Deus que caiba 25 mil pessoas, não é? Algum? O meu aqui, onde eu congrego em São Bernardo, não cabe 25 mil. Então, era um grande anfiteatro e era famoso por causa dessas acomodações. E grandes decisões da cidade, de caráter político, de caráter religioso, eram tomadas neste lugar. Esse lugar apropriado que cabia muitas pessoas. Então eu tenho aqui essa primeira consideração, Depois, note bem, havia também em Éfeso os esportes. Os esportes não são de hoje, viu, meus irmãos? Esporte é uma coisa antiga. Havia arena, onde ocorriam lutas. Essas lutas eram travadas entre animais, haviam grandes apostas, era realmente uma grande diversão entre os efésios. E havia também corridas de pessoas humanas, havia também batalhas entre pessoas, grandes gladiadores, entre pessoas e animais, enfim, era a principal diversão da cidade, diversão da região, por assim dizer, a cidade de Éfeso. Muito bem. Agora, considerando no subtópico 2 a religiosidade dessa cidade, para a gente chegar a uma conclusão sobre destinatários. Com relação à religião, queridos, a Éfeso, você está vendo aí no nosso slide, o subponto 2, religiosidade em Éfeso, a cidade era famosa pelo fato de ser a guardiã, digamos assim, de Ártemis. Ártemis é traduzida como Diana, a deusa da fertilidade. E tinha um templo dedicado a ela em Éfeso. Esse templo é famoso até hoje pelos historiadores, pelos poetas, pelas pessoas que gostam da cultura antiga. E Diana era, digamos,
não só o ponto de fé para os efésios, mas também como o ponto de partida para a vida financeira, para a economia da cidade. Por exemplo, os ourives trabalhavam com nichos de Diana, que seria miniaturas, né, de Diana, da representação da deusa, e o Michel, muito eficiente, está mostrando para nós aí. Ó. Eram nichos com esse formato aí, ó. E era uma fonte de renda enorme para a cidade. A sua maior fonte de renda, como você vê aí no slide, ó, era o comércio desses nichos aí. Eram nichos de pratas, né? Era vendido no templo, era vendido em outras regiões da cidade, e enfim. E o apóstolo Paulo, você note que ele está enfrentando um grande desafio em Éfeso, quando ele esteve por lá, evangelizando a cidade, pregando na cidade. Não foi fácil evangelizar Éfeso, por essa razão. Muito bem, mas Paulo, com bravura, com coragem, como grande evangelista, como grande missionário, passou mais ou menos 3 anos na cidade de Éfeso, evangelizando aquela cidade, e deixou ali uma grande igreja, uma igreja abençoadíssima, pela qual passaram alguns grandes nomes do Novo Testamento. Vou já informar para vocês daqui a pouco. Mas vamos, obrigado, Michel, pela a deixa aí do slide, com a imagem de Ana. Era nichos dessa escultura aí que eram feitos. A igreja de Éfeso, subtópico 3. Vamos para essa discussão. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores. Foram cerca de 3 anos. Atos 20, 31 nos mostra isso. Deus usou Paulo poderosamente ali, irmãos, naquela igreja. Uma igreja que cresceu, pois diz, essa parte é interessante de se falar. Diz o texto de Atos dos Apóstolos, está aí ao lado do slide, leia em letras pretas aí. Até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Eu gosto sempre, quando tem essas deixas na Bíblia, de fazer um alerta aos estudiosos da palavra de Deus e aos amantes da boa doutrina. Note, queridos, usar lenços, aventais ou outros objetos para fins de operação de Deus não é uma doutrina, não é uma regra. E eu amo a nossa tradução em língua portuguesa. Existem pessoas que não gostam das nossas traduções, tudo tem que recorrer ao grego e ao hebraico, e isso é bom, é interessante, parabéns para quem faz isso. Eu também o faço, a fim de autenticar interpretações de alguns textos, mas a nossa tradução em língua portuguesa ela é muito fiel e muito boa. Muito boa. E por que o senhor está dizendo isso, professor? Para nós ficarmos atentos para uma palavrinha que tem ali, que existe ali no texto. Diz assim, e até, pois até, significa que isso não é uma regra. Até os lenços e aventais de Paulo eram utilizados para fins de milagres, de cura das pessoas. Esse simples termo, né, essa simples conjunção, já me faz muito sentido dentro do texto. Significa que então não era uma regra. Havia em Éfeso, quando Paulo começou a demonstrar sua autoridade na palavra, sua intimidade com Deus, sua ousadia na ministração de curas para os doentes, houve olha o até, essa iniciativa de, eu não posso ir até Paulo, Paulo não pode vir até mim. Então, que um lenço seja enviado de Paulo, que um avental seja enviado, ou um outro objeto seja enviado de Paulo, a fim de que o milagre da mão de Jesus, em quem esse Paulo crê, viu, Rivanildo, seja operado. E então isso aconteceu. Segundo o relato bíblico, isso aconteceu de forma muito isolada. Até isso aconteceu nos dias de Paulo. Mas glória a Deus, isso demonstra tal qual foi a instrumentalidade desse maravilhoso apóstolo de Jesus na cidade de Éfeso. Essa igreja se tornou uma igreja muito conhecida no Novo Testamento, se tornou uma igreja muito famosa, pela qual passou grandes nomes. Quais foram os pastores da igreja de Éfeso? Olha, queridos, pela igreja de Éfeso, passou
o próprio Paulo, que foi o seu fundador. Não sei se os slides trazem essa informação, parece que o que eu escolhi não traz essas informações, dos pastores da igreja de Éfeso. Paulo é o seu fundador, depois passa por lá Timóteo, um discípulo, um filho na fé e um filho ministerial do apóstolo São Paulo. Aliás, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo está pastoreando Éfeso, exatamente a cidade de Éfeso, e passa por lá nada mais, nada menos do que o apóstolo amado, João. João passa por Éfeso, é um dos renomados pastores daquela igreja. Portanto, uma igreja digna da nossa atenção, da nossa leitura, do nosso conhecimento. Essa igreja de Éfeso, ela é então um grande, digamos, Rivanildo, um grande modelo para a igreja de todos os tempos, em função da sua história. Ainda dentro desse ponto, nós temos a saudação epistolar. Saudação é o subtópico 4 desse ponto 2. Estamos caminhando para o final da nossa meditação, queridos. Estamos caminhando para a conclusão. Nessa saudação epistolar, nós temos aqui, a observar para vocês, quero que vocês me acompanhem no slide, para fazermos um resumo. Note, no quadro branco aí, a saudação é a mais dentre todos os escritos de Paulo. É uma curiosidade. Ele se dirige simplesmente aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não existe muita consideração de Paulo, muitas considerações. Destinatários dessa epístola, podemos dizer que ele se fecha aí, nesse último subtópico, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que não eram somente judeus. Em Éfeso, muitos gentios se converteram a Cristo naquela igreja. Então Paulo, sem distinção alguma, sem se referir aos judeus nem aos gentios, ele diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Esses são os destinatários, ou seja, a igreja de Éfeso. Só grifei aqui, na revista física, o seguinte, a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos, de maioria gentílica, das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso e a metrópole mais importante daquela região. Então, esse adendo aqui da revista, eu acho interessante quem tem a revista física notar. Eu grifei a última parte da revista. Eram para todos os irmãos convertidos na igreja de Éfeso. Portanto, uma epístola circular que passaria por todos esses grupos. Agora, nós podemos ir para o último tópico. O último ponto da nossa lição, ele aborda propósito e mensagem. Propósito e mensagem. Primeiramente, qual o propósito dessa epístola? Queridos, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras que Paulo escreveu. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Vamos ver quais são essas ênfases. Queria que o Michel passasse aí, para você notar aqui. Primeiro, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. O mundo helênico, que praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então Paulo tinha essa preocupação. Você nota que na sua saudação, ele tem o cuidado de fazer uma abordagem que abranja esses irmãos novos convertidos. Ele mostra a sua preocupação com esses crentes. Pode passar aí, olha, para nós terminarmos. É possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Qual é? O passado daqueles cristãos. Se era envolvido em coisas misteriosas, em magias, quando se fala de helenismo, sempre há um perigo. O que é helenismo? São judeus que seguiam toda uma cultura grega. São pessoas que, mesmo sem ser gregos, eles seguiam toda aquela cultura. Mitologia, que envolvia muitos mistérios, muitas religiões estranhas. E eles precisavam se desvencilhar disso. Então, Paulo tem um cuidado com essas pessoas. Veja na sequência, para a gente terminar aqui. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios que formavam a igreja de Éfeso. Aliás, destacando, uma maioria gentia
maioria da igreja de Éfeso era de gentios. Então, essas 3 observações julgo importante para nós enfatizarmos aqui. Subtópico 2 e último da lição de hoje é a mensagem de Éfeso. Muito fácil de resumir. O apóstolo Paulo não se prende a outra coisa, senão a outras coisas, senão a 2 apenas. Jesus Cristo como cabeça da igreja, Jesus o cabeça da igreja, isso é uma grande lição para todos os tempos. Jesus Cristo não foi o cabeça da igreja de Éfeso. Jesus é o cabeça da sua igreja, a sua universal igreja em todo o mundo e em todas as épocas a partir de sua fundação e de sua inauguração. Então se resume nisto, Cristo é o cabeça. Em segundo lugar, eu disse que nada mais, nada menos do que 2 coisas, a igreja como corpo de Cristo. A igreja tem uma cabeça, o Senhor Jesus, e ela se constitui num corpo. Isso aqui gera um estudo muito profundo, muito gostoso de se analisar, de se meditar, porque quando se fala de corpo, nós pensamos nas utilidades de suas partes. Um corpo é composto de vários membros úteis, de muitas divisões. Anatomicamente é uma coisa fantástica o corpo, esse projeto de Deus. E a igreja ela é comparada exatamente com o corpo. Com o corpo, ela é um corpo onde todos têm a sua utilidade. Resumindo aqui, quanto a Jesus a cabeça, nós temos 3 menções, 1:22, 4:15, 5:23 da epístola aos Efésios. E quanto à igreja como corpo, mais 3 menções, para ficar ali empate. Temos na 1:23, na 4:12, na 5:30, no capítulo 5:30, essas menções. E assim, queridos, nós podemos classificar, está aí nos slides, os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Poderíamos falar de a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, 1:3-5. Segundo lugar, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, 1:13-14, que nós estamos introduzindo a epístola hoje. E por fim, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A epístola ela gera, já na sua saudação, em sua parte introdutória, esses eixos importantíssimos para a doutrina, para a teologia cristã. Vamos concluir? Pulando lá para a conclusão que eu quero orar com você. Se você puder me acompanhar, os eixos continuariam para o 4 e o 5, mas vamos para a conclusão. Pode ir para a conclusão, Michel. Quem puder me acompanhar aí, quem tiver uma revista, diz assim a nossa conclusão. Veja, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Assim nós concluímos a primeira lição, depois dessa apresentação do trimestre e dessa lição de número 1. Eu te convido a orar por esse trimestre, orar para que essas lições sejam proveitosas para nós, que aprendamos muito, que cresçamos, que a igreja do Senhor amadureça ainda mais na sua corrida pelo amadurecimento e pelo crescimento, e que o Espírito Santo nos inspire a crescer. Ore comigo. Deus amado, nosso Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus, Senhor, nós Te rendemos graças, Pai, por estar iniciando um novo trimestre. Te agradecemos, ó Deus, pela ideia, Senhor, pela inspiração, pela revelação dos Teus servos em trazer essa epístola para estudo para nós.
porque nós sabemos que ela terá muito, ó Deus, que nos ensinar e que nós teremos muito que aprender. Hoje foi a parte introdutória, Senhor, mas quantas lições importantes teremos durante essas outras 12 que ainda faltam. Peço ao Senhor que encoraje esse amado irmão que está aí do outro lado do vídeo, ó Deus, dando-lhe alegria, prazer, desejo, vontade de acompanhar todas as escolas dominicais desse trimestre. Abençoa nossos superintendentes espalhados, ó Deus, por todo o Brasil, dando a eles entusiasmo, graça, criatividade, promoção para as suas escolas onde eles administram. Dai-nos a tua graça a cada um de nós professores, nos use como instrumentos, ó Deus, ministradores da tua santa palavra. Nós te pedimos e te agradecemos por esse momento inicial do trimestre, Senhor, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém.